Ora bem, 9 de dezembro e vamos lá às pedaladas. Conversa com pedalada, é o que isto se chama. É uma forma de eu fazer algum exercício físico falando e assim a falar estou distraído, não penso no esforço físico. Começo sempre por dizer isto, que é para não pensarem que eu ando para aqui só fazer um vídeo com um fulano a andar de bicicleta ainda por cima sem sair do mesmo sítio. Não, isso tem um objetivo falar com os meus amigos que fazem o favor de acompanhar e também de eu fazer algum exercício porque confinado em casa e agora ainda por cima com o tempo mau como está, faz-me bem e espero que faça bem a todos estarmos aqui nesta conversa. O Hugo Gonçalves está a ver em Londres. Então já começou a vacinação aí, né? Foi uma senhora de 90 anos. Bom dia do Quebec, Canadá, Londres e depois Canadá. O Mário Pacheco e o Filipe Paulo Samuel. Bom dia, bom dia. Como está? O Esther Martins. Epá, não posso parar. Bom dia, Esther. Bom dia, Vitor Jorge. A letra é pequenina. É pequenina, eu não consigo ler, tenho que me pôr muito para a frente. Gratidão por partilhas, Guilherme Leite. Caldas da Rainha, abraço. Oh, como está? Caldas da Rainha é aquela terra que se calhar ainda é região saloia. Alguns historiadores, se forem ver, dizem que a região saloia vai até às Caldas da Rainha. Outros ficam-se aqui mais por Torres Vedras. Mas o que interessa, a zona é da região oeste, é de certeza. E é uma zona desenvolvida. É uma zona muito desenvolvida. Toda esta região. E boa tarde. O exercício é sempre bom, o tempo está disponível. Sim, diz o Luís Seco, peço desculpa. José Pereira, Maria... Bem, vamos à conversa. Vi eu nestas redes sociais onde a gente se encontra, principalmente nesta, onde isto é emitido originalmente. Eu agora vou passar depois a colocá-lo também no YouTube, mas é no Facebook que nós nos encontramos aqui quase todos os dias. Sem grande compromisso, mas quase todos os dias. Eu ontem vi nestas redes sociais protestos de algumas pessoas por causa de um canal de televisão. A televisão do Correio da Manhã, vamos lá dizer os nomes. Aquilo que estava a fazer face ao drama que uma família portuguesa está a passar. Aqui não vamos dizer nomes, toda a gente sabe quem é. Não vale a pena gravar. E havia pessoas altamente escandalizadas com o que esse canal de televisão estava a fazer. Eu aqui gostava de dizer o seguinte. Esse canal de televisão, com quem eu não tenho a mínima simpatia, e acho que aquilo não é um canal de televisão, é um canal de intoxicação informativa, é a minha opinião, mas depois tem outras vantagens, é que acontece qualquer coisa lá na aldeia mais escondida de Portugal e eles conseguem lá ter um repórter, coisa que os grandes canais não têm. Mas a pergunta que se põe é, e vale a pena ter um repórter porque dois tipos se jangaram e desataram o hostal no café? Ou porque um puxou da faca para o outro porque já tinham bebido minis a mais? Vale a pena? Não vale. Sinceramente, não vale. Isso não é informação. Isso é valerem-se de pessoas que gostam deste género de coisas. E, portanto, desculpem a franqueza, mas eu acho que a culpa daquele canal fazer aquilo é de quem vê. Se ninguém visse, eles não faziam.
Não faziam porque aquilo procura objetivamente apenas uma coisa, é lucro, nunca informação. E em televisão lucro é ter audiências, muitas audiências, porque a publicidade é cega, nem toda, mas há uma partezinha que não põe anúncios em sítios tão baixos como este canal. Mas o resto é cega. Então, se começarmos nos pinga-doces, nos continentes, nessa coisa, isso então põem em todo lado, querem eles lá saber. Digo eu. E, portanto, a culpa é de quem vê. Se as pessoas não vissem, eles não faziam aquilo. Se as pessoas só vissem, sei lá, outras coisas mais nobres na vida, eles eram essas coisas que eles iriam lá pôr. E não aquilo que põem, mesmo contra a vontade de uma família que pediu para serem discretos e para os deixarem em paz. Eles fizeram aquilo. São gente sem coração. São gente... Olha, eu vou-vos dar um exemplo. Uma vez aqui em Sintra, houve aqui um senhor, não sei quem, ou os apoiantes desse senhor, resolveram caluniar-me. E em conjunto com uma entrevista de um senhor aqui que é presidente de Câmara, mandaram para a imprensa, para o Correio da Manhã, porque era aí a entrevista, que ele tinha cortado as avanças para poupar dinheiro para os mais necessitados do Conselho e tal. E entre o leque puseram o meu nome. Sob palavra de honra, eu nunca tive avanças, nem aqui, nem lá nenhum do Conselho, nem do país, nem do mundo, nem do universo. Já agora. Nunca tive. Mas eles puseram. E eu telefonei para o jornal e disse: pá, estou muito chateado, vocês publicam esta porcaria, de vez em quando ligam para eu dar a opinião disto ou daquilo. Quando eu estava na berra, fartava-se ligar, o que é que acha, não sei o quê, e o novo programa daqui e daquela. Eu sempre vos atendi bem, tenho o meu contacto. Vocês não podiam ter ligado a perguntar por que carga d'água é que eu havia de ter uma avança numa câmara. Não o fizeram. Agora façam um favor, pá, desmintam lá. Até hoje não desmentiram. Nunca desmentiram. E mais, e o fulano que me atendeu, oh, desculpa, eu disse fulano, a besta que me atendeu nesse jornal ainda gozou comigo. Ah pá, deixa lá isso, pá. Você agora está muito chateadinho, não é? Coisas assim do género. Portanto, essa besta que me atendeu na altura, eu não sei quem é. Faço a mínima ideia quem é. Sei quem são os outros que mandaram aquilo. Porque eles também, por muito bestas que fossem lá dentro, de repente não iam inventar uma coisa. Portanto, houve alguém que fez aquilo e que convinha-lhes na altura chamuscar a imagem de alguém que tinha apoiado exatamente aqueles que concorreram contra eles. Convinha-lhes queimar por ali. Mas, e de vez em quando ainda há um gajo, quando eu refio, que põe: cá está, porque é que ele diz isto, olha e tal, e dá aquilo como verdadeiro. Quando vem num jornal destes, desculpa, eu disse jornal, quando vem num pasquim, folha de couve, ai, coitadinhas das folhas de couve, quando vem num pasquim, numa folha de papel higiênico já utilizada, como é o caso deste jornal, uma notícia, as pessoas nunca mais se livram dela. Por muito que façam, por muito tempo que passe, há sempre alguém que um dia vai dizer: sim, mas ele disseram no jornal isto e aquilo. E não percebem que esse jornal já não é do tempo em que nós perguntávamos: mas isso é verdade? E o outro respondia: pá, é verdade, vinha no jornal. Isso vinha no jornal, é porque é verdade. A grande probabilidade é ser mentira, é ser exagero daquele próprio jornal, como aliás se vê em tudo. E ontem, infelizmente, havia muita gente nas redes sociais a reclamar contra
o que esse canal de televisão, que é o mesmo do jornal, estava a fazer. É bom sinal haver tanta gente a reclamar. E é muito mau sinal haver tanta gente a ver que lhes deu para se gabarem que eram dos canais por cabos que tinham o que tinha mais audiência. É caso para dizer, a CMTV o que convinha era uma tragédia todos os dias. E quem vive da tragédia dos outros não é pessoa de bem. Fiquem com esta. Quem vive da tragédia dos outros nunca poderá ser pessoa de bem. Agora, o mais grave disto tudo é que nas redes sociais vi um fulano numa desses sites que discutem televisão. Vi um fulano que reclamava contra a RTP por a RTP não estar a seguir de perto a tragédia da família. Epá, desculpem lá, isto é altamente revoltante. Essa porcaria de pessoa que lá pôs aquilo e depois, quando lhe disseram você é louco e tal, ainda defendeu que aquilo é que era o verdadeiro serviço público. É aqui que eu acho que aquele filósofo, pensador, digamos assim, aquele pensador que eu não me recordo o nome, que disse, um dia os imbecis vão ganhar. Não porque tenham razão, mas porque estão em maioria, e a democracia tem esse perigo, é a maioria que ganha. Um dia os imbecis vão ganhar porque estão em maioria. Eu começo a pensar seriamente que todos nós temos que meditar neste assunto. Porque eu nunca ouvi tamanha imbecilidade em relação ao serviço público de televisão. Afinal, o que é que deve ser o serviço público de televisão? O serviço público de televisão, na minha opinião, que aqui há uns 15 anos fiz um estudo, enfim, à minha maneira, porque eu não, como disse uma vez aqui num vídeo, as minhas habilitações literárias são o curso geral do comércio, que era o equivalente ao 5º ano de há 50 anos atrás. Aliás, acabei lá há 51, acabei com 16 anos. Portanto, há 51. Estou um jovem. Bom, se eu digo mentiras destas, ainda vou para o Correio da Manhã. Mas pronto. E depois ainda andei à noite, já estava a trabalhar, ainda andei à noite a ver se fazia o 7º ano, para depois seguir qualquer coisa, mas fartei-me, já agora vou contar, fartei-me de desistir por um motivo que vou dizer. Eu fui às aulas de História, comprei os livros e fui às aulas de História todas, faltei foi uma ou duas, porque como digo, estava a trabalhar. E às aulas de Filosofia eu não comprei os livros e não fui às aulas. Não comprei nem fui às aulas. E fui fazer exame, porque os próprios alunos, na altura, podiam-se propor para ir fazer exame. Desde que tivessem mais de 21, creio eu. Era o meu caso, nessa altura, já quando fui. E, portanto, a História, comprei os livros e fui às aulas. E em Filosofia, não comprei os livros e não fui às aulas, mas inscrevi-me na mesma. Sabem qual foi o resultado? O resultado foi que eu tive nota negativa em História, portanto já nem dava para mais nada, negativa, chumbei, mas baixa, para aí 7 ou 6, uma coisa assim. E eu por acaso até adorava a História, e estudava aquilo. E a Filosofia, apanhei 17, quando as notas iam até 20. Apanhei 17. Bom, o que é que eu pensei? Enganaram-se, trocaram isto, alguém chumbou no meu lugar e eu passei. Isto é altamente injusto, porque eu nem preciso disto para nada. Já tinha decidido que não ia seguir absolutamente nada, já estava a trabalhar em informática e tinha decidido que ia por aí.
e fui pedir revisão de prova. Pedi de revisão de prova, chamaram-me lá, passado uns dias, não sei quantos, já não me lembro, foi há tanto tempo, e perguntaram-me: então o senhor pediu revisão de prova porquê? Epá, porque acho que isso está mal e tal. Está mal. Não, senhor, a gente teve a rever esse ponto e a classificação está muito bem dada. Apanhou 17, olha, se fosse eu, se calhar era mais. Bom, e eu perante aquilo só disse: sabe uma coisa, eu nunca fui às aulas e nunca comprei livros. Portanto, se o ensino está assim, é mais um motivo para eu não continuar. Isto é verdade o que eu estou a acabar de dizer. Eu dispensei, tive um 17 de filosofia, não fui às aulas, ou por outra, fui às 2 primeiras aulas. E depois não fui lá mais, mas nas 2 primeiras aulas, a primeira foi o professor a dizer que livros devíamos comprar, quem devíamos ler, etc, etc. Na segunda aula, pá, um amigo meu foi posto na rua e eu achei que aquilo era completamente estúpido, era uma aula de matulões e matulonas. Diga-se de passagem, era uma aula noturna de gente já com alguma idade e comecei a perceber que ali havia poucas hipóteses de aprender alguma coisa, de maneira que à terceira já não voltei, terceira aula já não fui. Portanto, não tem nada, não fui, por isso não comprei os livros. E só me inscrevi por curiosidade. Curiosamente, ainda me recordo do que é que saiu no exame. Saiu Dante. E uma das coisas que acho que foi o que me fez passar foi que dizia: comente esta frase de Dante. Não sei se a frase é assim, mas para lá caminha. O gênio de Dante consiste em provar que a lua cai quando todos nós sabemos que a lua não cai. E comente isto. Epá, quer dizer, com todo o respeito pelo Dante, eu sei que ele quer dizer que o gênio é aqueles que conseguem provar o contrário daquilo que toda a gente vê. É um gênio. Bom, nem sempre, na minha opinião, mas pronto. E enchi a folha toda a comentar aquilo. Mas atenção, como não era para passar, como não estava à espera de nada, não fui meigo para o Dante. Epá, eu lembro-me que disse: epá, esta frase pode-se comentar de várias maneiras. Eu vou comentá-la como se fosse a frase de um tonto. E foi isso que eu escrevi. Enchi a folha toda, era uma folha daquelas dobrada. Enchi a primeira, a segunda, a terceira e a quarta página. E entreguei aquilo. E ainda hoje estou a pensar. A minha sorte foi que foi um professor que não gostava muito do Dante, de certeza, que resolveu fazer aquilo. E depois, sorte a dobrar, que é a tal história de sair o bilhões e depois aquela coisa, o Joker, foi a prova ser revista por alguém que ainda gostava menos, porque me disse: se fosse eu, se calhar até lhe tinha dado mais. Bom, portanto, isto depende muito da cabeça de cada um e da opinião de cada um, mas isto tudo a propósito do outro, que eu continuo a não me lembrar do nome, ter dito que um dia os imbecis vão ganhar, não porque tenham razão, mas porque estão em maioria. Em relação a esse canal de televisão, CMTV, aquilo acontece porque há pessoas a ver. Aliás, é a mesma coisa. Sabem porque é que existem traficantes de droga? Existem traficantes de droga porque há consumidores de droga. Se as pessoas, e é um conselho que eu dou, deixarem de consumir isso, os traficantes de droga acabam. Passam a vender cerveja ou outra coisa qualquer, mas a preço normal. Isto também dá para pensar que se liberalizarem aquilo tudo, eles acabam com o negócio. Se passarem a pôr aquilo igual ao que é hoje comprar cigarros, acabam-lhes com o negócio. Eu estou tentado a achar que essa é a melhor solução para acabar com o negócio dessa gente. Estou tentado a acreditar nisso.
Agora, a verdade é que as coisas existem só quando existem consumidores. É como, por exemplo, a Igreja da Iurde. Aquilo existe porque há pessoas que acreditam em vassouras benzidas que varrem o vírus, como eu vi, ou em gajos que começam a estrabuchar e depois vem lá o pastor, o aldrabão-mestre daquilo, e põe a mão e o gajo vai-se embora para casa. E não há governos com coragem para fazer um estudo e ver quantas pessoas é que essa gente já matou. Porque abandonam os tratamentos, ficam a pensar naquilo, que aquilo é verdadeiro e acabam depois fatalmente por morrer porque interromperam os tratamentos. E não há governos com coragem. E depois não se pode dar licenças de igreja a gajos que alugam ali uma garagem e vão extorquir velhinhas e gajos mais débeis de cabeça, como acontece por aqui. Até aqui já há aí um armazém ou outro que são igrejas do não sei quantos. E também não devem, já agora, a ERC, ou como é que isso se chama, que regula a televisão, a comunicação social, porque é que dá no canal por cabo licenças a pregadores? A gajos que andam ali a pregar, porque há pior ainda que a CMTV. Há ali televisões que aquilo... Epá, eu vou aqui, eu acho que já uma vez contei isto, vou aqui abrir um parênteses, depois tenho que parar que estou a ficar cansado. Aqueles senhores são vendedores de banha da cobra. E eu tinha um tio, já faleceu há muitos anos, que era muito brincalhão, muito malandreco, mas era uma pessoa sempre muito bem disposta. Eu adorava. E eu e um primo meu, da minha idade, chegámos aí com ele à pena. Ele tinha a paciência de nos levar a pé para eu ir acima, conhecia muito bem a serra, ele levar-nos a passear. E são ideias que nos ficam na cabeça, de miúdos. Esse meu primo contava que uma vez ele agarrou em latinhas dos chumbos, daqueles das persandares, pintou aquilo tudo preto, bem pintadinho, encheu com massa consistente de oficina e foi para a porta do campo do Sintrense vender, olhar pomada para os calos. Esta malta daqui trabalha a sério, de enxada, isto já foi há mais de 50 anos, portanto, o trator do Timafra tem 50 e tal anos, portanto, até aí ele também andava, ainda anda aí de enxada. Olhar pomada para os calos e vendeu massa consistente, mas vendia aquilo aos amigos e depois acabavam a beber um copo todos juntos e a rirem-se das partidas que pregavam uns aos outros. Agora essas igrejas não vão depois beber um copo consigo. Levam-lhe a massa e levam-lhe a saúde e mais, levam-lhe a dignidade. Agora não podemos permitir transformar isso em canais de televisão. Mas a culpa, para concluir, a principal culpa não é da ERC que lhes dá a licença, não é deles que fazem aquilo, a culpa principal é de quem vê. Se nós não aceitarmos ver javardice tão grande, podem ter a certeza que eles ou mudam ou fecham portas. E agora vou fechar a bicicleta porque estou a arfar. Bom, isso... Vamos lá ver. Eu não quero aparecer... Não quero ter que ir aí dizer para dar-me uma mesinha ou uma oração, já agora daquelas deles, para poder andar de bicicleta sem me cansar. Já está. Até amanhã.